Capítulo 3. Parte 1. Sentada no catre, Mary Jackson olhava as próprias mãos cruzadas, com ideias venenosas sobre a cunhada. Deirdre Finney, com aquele belo e meigo rostinho pálido, sorriso pétreo e cachinhos pré-rafaelitas. Deirdre, que não comia carne, como vou dizer, cruel, sabe, mas fumava, sim, fazia anos que não largava aqueles Panama Reds. Deirdre, dos adesivos de Mr. Smiley Smile. Deirdre, que tinha feito o irmão ser assassinado e a cunhada metida numa cadeia caipira que, na verdade, era um corredor da morte, e tudo isso por estar doidona demais para lembrar que tinha deixado a erva extra debaixo do estepe. Não é justo, respondia uma parte mais racional de sua mente. Foi a placa do carro, não a erva. Foi por isso que Intragiam parou vocês. De certa forma, foi como se o anjo da morte visse uma porta sem a marca estampada. Se o bagulho não estivesse lá, ele teria encontrado qualquer outra coisa. Assim que nós chamamos a atenção dele, estávamos fritos, só isso. E você sabe disso. Mas ela não queria saber disso, pensar nisso assim, como uma espécie de estranho desastre natural, era simplesmente terrível demais. Melhor pôr a culpa na irmã idiota de Peter, imaginar um sem número de castigos não letais mais dolorosos para Deirdre. A chibata, como faziam com os ladrões em Hong Kong, era o mais satisfatório, mas também se via enfiando a ponta de um salto alto na elegante bundinha chata de Deirdre. Qualquer coisa que tirasse aquele ar de aluga-se quarto dos olhos dela o tempo suficiente para Mary gritar-lhe na cara, você fez com que matassem seu irmão, sua puta idiota, está me entendendo? E ver estampar-se a compreensão. Violência gera violência, falou para as próprias mãos, num tom calmo, professoral. Falar consigo mesma naquelas circunstâncias parecia inteiramente normal. Eu sei, todo mundo sabe, mas pensar nela é tão agradável, às vezes. Como? Perguntou Ralph Carver. Ele parecia tonto. Na verdade, ideia medonha, ele soava bastante como o curto-circuito ambulante que era a cunhada dela. Nada. Deixa pra lá. Ela se levantou. 2 passos levaram na frente da cela. Agarrou as barras e olhou para fora. O coiote continuava sentado no chão, com os restos da jaqueta de couro de Johnny Marinville em frente às patas dianteiras, o olhar erguido para o escritor, como se estivesse hipnotizado. Acha que ele escapou? Perguntou-lhe Ralph. Acha que meu filho escapou, dona? Eu não sou dona, sou Mary, e não sei. Quero acreditar que sim, é só o que posso lhe dizer. Acho que tem uma boa chance de ele ter escapado, na verdade. Contanto que não tenha topado com o Tira, acrescentou para si mesma. Acho que sim. Eu não tinha ideia de que ele levava tão a sério esse negócio de reza, disse Ralph. Parecia quase pedir desculpas, o que Mary achou estranho, nas circunstâncias. Achei que na certa era, não sei, uma mania passageira. Claro que não é o que pareceu, não é? Concordou Mary. Não pareceu, não. Por que fica me olhando fixo, Bosco? Perguntou Marinville ao coiote. Já pegou a porra da minha jaqueta, o que mais quer? Como se eu não soubesse. Ergueu o olhar para Mary. Sabe, se um de nós conseguisse sair daqui, acho que esse vira-lata ia era dar no pé e silêncio. Disse Billingsley. Vem gente subindo a escada. O coiote também ouviu. Deixou de olhar para Marinville e se virou, rosnando. As pisadas se aproximaram, chegaram ao patamar, pararam. Mary lançou uma olhada a Ralph Carver, mas não conseguiu olhar por muito tempo, a combinação de esperança e terror no rosto dele era terrível demais. Ela tinha perdido o marido, e isso doía mais do que jamais imaginara que doesse alguma coisa. Como seria ver a família toda nos ser tirada no correr de uma tarde? O vento aumentou, uivando nos beirais. O coiote olhou nervoso para trás ao ouvir o som, depois deu 3 lentos passos até a porta, retorcendo as orelhas rasgadas. Filho! Chamou Ralph, desesperado. Filho, se for você, não entre. Essa coisa está parada bem diante da porta. A que distância? Era ele, o menino. Era mesmo. Espantoso. E o autocontrole em sua voz era mais espantoso ainda. Mary pensou que talvez devesse reavaliar o poder da prece. Ralph pareceu confuso, como se não entendesse a pergunta. Mas o escritor compreendeu. 1,5 metros, mais ou menos, e olhando direto para ela. Tenha cuidado. Estou armado, disse o menino. Acho melhor vocês todos se enfiarem debaixo dos catres. Mary, vá ao máximo que puder pro lado do meu pai. Tem certeza de que ele está diante da porta, Sr. Marinville? Tenho. Em todo o seu tamanho e 2 vezes mais feio, meu amigo Bosco. Já atirou com uma arma antes, David? Não. Oh, Deus. Marinville revirou os olhos. David, não. Gritou Ralph. Um medo tardio enchia-lhe o rosto, ele parecia acabar de compreender o que se passava ali. Vá correndo pedir socorro. É abrir a porta, e esse filho da puta cai em cima de você em 2 saltos. Não, disse o menino.
Já pensei nisso, pai, e prefiro me arriscar com o coiote do que com o policial. Além disso, eu tenho uma chave. Acho que serve. Parece a mesma que ele usou. Estou convencido, disse Marinville, como se isso decidisse tudo. Todo mundo no chão. Conte até 5, David, e depois atire. Vai fazer com que ele seja morto. Berrou Ralph furioso para Marinville. Vai fazer com que meu filho seja morto só para salvar seu próprio rabo. Mary disse, eu entendo sua preocupação, Sr. Carver, mas acho que se a gente não sair daqui, vamos morrer todos. Conte até 5, David. Repetiu Marinville. Ajoelhou-se e se enfiou debaixo do catre. Mary olhou a porta em frente, percebeu que sua cela ia estar diretamente na linha de fogo do menino e compreendeu por que David a mandou chegar o mais possível para o lado de seu pai. Podia ter só 11 anos, mas estava pensando melhor que ela. Disse o menino do outro lado da porta. Ela sentia como ele estava assustado, e não o censurava. Nem um pouco. 2. Filho. Gritou Billingsley. Escute, filho. Se ajoelhe. Pegue a arma com as 2 mãos e aponte para cima, filho. Ele não vai atacar pelo chão, vai saltar em cima de você. Entendeu? Entendi, disse o menino. Entendi, está bem. Está debaixo do catre, pai? Ralph não estava. Continuava nas barras da cela. Tinha um ar assustado e fixo no rosto inchado, entre as barras pintadas de branco. Não faça isso, David. Eu proíbo você de fazer isso. Se abaixe, seu babaca, disse Marinville. Olhava o pai de David debaixo de seu catre com olhos de fúria. Mary aprovou o sentimento, mas achou pífia a técnica de Marinville que teria esperado mais de um escritor. De outro escritor, pelo menos, aquele ali ela já conhecia. O cara que tinha escrito Prazer, talvez o livro mais indecente do século, estava esfriando o rabo na cela ao lado, surreal mais verdadeiro, e embora o nariz aparentemente jamais fosse se recuperar do que o tira lhe tinha feito, Marinville ainda tinha a atitude do cara que espera conseguir o que quiser. Provavelmente numa bandeja de prata. Meu pai está fora do caminho? O menino parecia inseguro agora, além de assustado, e Mary odiou o pai dele pelo que fazia, beliscando os nervos já superestimulados do filho como se fossem cordas de violão. Não. Berrou Ralph. Nem vou sair do caminho. Dê-o fora daqui. Procure um telefone. Chame a polícia estadual. Eu experimentei o da mesa do Sr. Reed, gritou David de volta. Está mudo. Então experimente outro. Porra, continue tentando até encontrar um que deixe de ser burro e se meta debaixo do catre, disse-lhe Mary em voz baixa. O que quer que ele lembre do dia de hoje? Que viu a irmã ser morta e matou o pai por engano, tudo isso antes da hora do jantar. Ajude. Seu filho está tentando, tente também. Ele olhou para ela, as faces tão pálidas que luziam, um contraste vívido com sangue coagulado no lado esquerdo do rosto dele. Só me resta ele, disse em voz baixa. Você compreende? Claro que compreendo. Agora se meta debaixo do catre, Sr. Carver. Ralph recuou das barras da cela, hesitou, depois caiu de joelhos e se enfiou debaixo do catre. Mary olhou para a cela da qual David tinha conseguido sair se espremendo. Nossa, aquilo exige coragem, e viu que o velho veterinário estava debaixo do catre. Os olhos, a única parte jovem que ele ainda tinha, luziam nas sombras como luminosas gemas azuis. David! Gritou Marinville. Estamos protegidos. A voz que respondeu vinha tingida de dúvida. Meu pai também? Estou debaixo do catre, gritou Ralph. Filho, tenha cuidado. Se, a voz tremeu, depois ficou firme. Se ele pegar você, segure a arma e tente atirar bem na barriga dele. Ele pôs a cabeça para fora, de repente alarmado. Ao menos a arma está carregada? Tem certeza? Tenho certeza. Fez uma pausa. Ele ainda está diante da porta? Está. Gritou Mary. Na verdade, o coiote tinha dado mais um passo à frente. Tinha a cabeça abaixada, o rosnado tão constante quanto o barulho de um motor de popa. Toda vez que o menino falava do outro lado da porta, ele torcia as orelhas, atento. Tudo bem, estou de joelhos, disse o menino. Mary ouvia mais claramente o nervosismo na voz dele agora. Tinha o palpite de que ele chegava ao limite máximo de seu controle. Vou começar a contar de novo. Deem um jeito de estar tão afastados quanto possível quando eu chegar a 5. Eu não quero ferir ninguém por acidente. Lembre-se de atirar para cima, disse o veterinário. Não muito, mas um pouco. Tá bem. Porque ele vai saltar. Certo. Vou me lembrar. 2. Lá fora, o vento diminuiu por um breve instante. No silêncio, Mary ouvia 2 coisas com muita clareza, o rosnado contínuo do coiote e as batidas de seu próprio coração nos ouvidos. Sua vida estava nas mãos de um menino de 11 anos com uma arma.
Se David atirasse e errasse ou ficasse paralisado e nem atirasse, o coiote provavelmente o mataria. E então, quando o policial psicopata voltasse, todos morreriam. 3. O tremor que tinha se introduzido na voz do menino fazia-a soar fantasticamente como a do pai. 4. 5. A maçaneta girou. Capítulo 3. Parte 2. Para Johnny Marinville, era como ser lançado de volta no Vietnã, onde coisas mortais aconteciam numa alucinada e sempre surpreendente rapidez. Não tinha muita esperança no menino, achava que ele podia espalhar balas adoidado para todos os lados, menos no couro de Bosco, mas o garoto era só o que tinham. Como Mary, concluiu que, se não estivessem fora dali quando o policial voltasse, estariam liquidados. E o menino surpreendeu. Para começar, não escancarou a porta, fazendo com que ela batesse na parede e voltasse, estorvando sua linha de tiro, pareceu abri-la com um empurrãozinho. Estava de joelhos, e de novo vestido, mas ainda tinha as faces verdes do sabonete Irish Spring e os olhos arregalados. A porta ainda se abria e ele já tinha a mão com que a tinha aberto no cabo da arma, que a Johnny pareceu 1.45. Arma grande para um menino. Segurava à altura do peito, o cano erguido para cima num ligeiro ângulo. Tinha o rosto solene, até mesmo consciencioso. O coiote, talvez não esperando que a porta se abrisse apesar da voz que vinha de trás dela, deu meio passo para trás, dobrou a traseira e saltou sobre o menino com um rosnado. Para Johnny, foi esse pequeno recuo que selou sua sorte, deu ao menino todo o tempo que ele precisava para se preparar. Ele disparou 2 vezes, deixando o revólver dar o coice e depois voltar para a mira original antes de puxar o gatilho a segunda vez. Os estampidos foram ensurdecedores no espaço fechado. Então o coiote, que estava no ar depois do primeiro tiro e antes do segundo, caiu sobre David e derrubou-o para trás. O pai deu um grito e saiu debaixo da cama. O menino parecia lutar com o animal no patamar além da porta, mas Johnny achava quase impossível acreditar que ainda restasse ao coiote muita capacidade de lutar. Tinha ouvido as balas entrando, e tanto o piso de madeira de lei quanto a mesa estavam pintados com o sangue do animal. David! David! Atire na barriga! Gritava o pai, saltando de ansiedade. Em vez de atirar, o menino se livrou do coiote, como se fosse um casaco no qual tivesse se emaranhado. Ele se afastou, arrastando-se com o traseiro no chão, com um ar perplexo. Tinha a frente da camisa coberta de sangue e pelos. Encostou-se na parede e usou-a como apoio para se levantar. Olhava para o revólver enquanto isso, parecendo espantado por vê-lo ainda ali na ponta do braço. Estou bem, pai, se acalme. Eu o peguei, e ele nem me arranhou. Correu a mão pelo peito e pelo braço que segurava o revólver, como se também para si mesmo confirmasse o que dissera. Depois olhou para o coiote. Ainda estava vivo, arquejando rouca e rapidamente com a cabeça pendida sobre o primeiro degrau da escada. Onde antes era o peito, tinha apenas uma grande e sangrenta moça. David pôs um joelho no chão ao lado dele e encostou o cano do ponto 45 na cabeça pendurada. Depois virou a cara. Johnny viu os olhos do menino se fecharem com força, e simpatizou com ele. Jamais tinha gostado muito de seus próprios filhos, eles tinham um jeito chato de irritar a gente nos primeiros 20 anos e tentar brilhar mais que a gente nos outros 20, mas um daqueles não seria tão ruim de ter por perto, talvez. Tinha um certo molejo, como diziam os jogadores de basquetebol. Eu até me ajoelharia com ele na hora de dormir, pensava Johnny. Merda, qualquer um se ajoelharia. Veja o resultado. Ainda com aquela expressão tensa, voar de uma criança que sabe que tem de comer fígado para poder sair e brincar, David puxou o gatilho uma terceira vez. O estampido foi igualmente alto, mas de certa forma não tão agudo. O corpo do coiote saltou. Um leque de gotículas vermelhas finas como renda surgiu embaixo do corrimão da escada. Cessou o som rouco. O menino abriu os olhos e olhou o que tinha feito. Graças, meu Deus, disse numa vozinha surda. Mas foi terrível. Terrível mesmo. Fez um bom serviço, garoto, disse Billingsley. David se levantou e andou devagar para a área da carceragem. Olhou para o pai. Ralph estendeu os braços. David se aproximou, recomeçando a chorar, e deixou que o pai o tomasse num desajeitado abraço, com as barras no meio. Eu estava com medo por você, cara, disse Ralph. Por isso mandei que fosse embora. Sabe disso, não sabe? Sei, pai. David chorava mais agora, e Johnny percebeu mesmo antes do menino continuar que aquelas lágrimas não eram pelo saco de pulgas, não, aquelas, não. Pai estava pendurada num cabide lá embaixo. E outros também. Eu atirei. Não pude tirar os outros, eram adultos, mas eu tirei pai. Eu cantei pra ir.
Tentou contar mais, mas as palavras foram engolidas por soluços histéricos, exaustos. Comprimiu o rosto entre as barras, o pai alisando-lhe as costas e pedindo que parasse, simplesmente parasse. Sabia que David tinha feito tudo o que podia por Kirsten, que tinha agido muito bem. Johnny deu-lhes um minuto inteiro, contado no relógio. O menino merecia isso só por abrir a porra da porta onde sabia que havia um cão selvagem à espera de que o fizesse, e depois disse o nome dele. David não virou a cabeça, por isso ele o chamou uma segunda vez, mais alto. O menino virou a cabeça então. Tinha os olhos vermelhos e banhados de lágrimas. Escuta, menino, eu sei que você passou por muita coisa, disse Johnny, e se a gente sair disso vivo, eu vou ser o primeiro a escrever recomendando a Estrela de Prata para você. Mas no momento a gente tem de dar o fora. Intragian pode estar voltando. Se estava por perto, na certa ouviu os tiros. Se você está com a chave, é hora de experimentar. David tirou um grosso molho de chaves do bolso e procurou a parecida com a que Intragian tinha usado. Enfiou-a na fechadura da cela de seu pai. Nada aconteceu. Mary gritou de frustração e bateu de novo com as mãos nas barras de sua cela. Para o outro lado, disse Johnny. Vire para o outro lado. David virou a chave e enfiou-a de novo no buraco da fechadura. Desta vez ouviu-se um estalido alto, quase um baque, e a porta da cela se abriu. É isso aí! Gritou Mary. Ah, é isso aí! Ralph saiu e tomou o filho nos braços, desta vez sem barras entre os dois. E quando David beijou o lugar inchado no lado esquerdo do rosto do pai, Ralph Carver gritou de dor e riu ao mesmo tempo. Johnny achou aquele um dos sons mais extraordinários que já ouvirá em sua vida, que jamais se poderia transmitir num livro. Pluton, como a expressão no rosto de Ralph Carver olhando o rosto do filho, estaria sempre além do alcance. Capítulo 3. Parte 3. Ralph tomou a chave mestra do filho e usou-a para abrir as outras celas. Eles saíram e formaram um grupinho diante da mesa do guarda, Mary de Nova York, Ralph e David de Ohio, Johnny de Connecticut, o velho Tom Billingsley de Nevada. Olhavam-se com as caras de sobreviventes de um desastre de trem. Vamos dar o fora daqui, disse Johnny. Viu que o menino tinha entregue a arma ao pai. Sabe usar isso, Sr. Carver? Consegue ver para atirar com isso? Sim para as duas perguntas, disse Ralph. Vamos indo. Saiu na frente pela porta, segurando a mão de David. Mary foi atrás, depois Billingsley. Johnny fechava a retaguarda. Ao passar por cima do coiote, viu que o último tiro tinha praticamente pulverizado a cabeça do bicho. Imaginou se o pai do menino poderia ter feito aquilo. Imaginou se ele poderia ter feito aquilo. No pé da escada, David mandou-os parar. As portas de vidro estavam negras agora, já era noite. O vento passava por elas assobiando como uma coisa perdida e puta da vida com isso. Vocês não vão acreditar, mas é verdade, disse o menino, e contou-lhes o que tinha visto no outro lado da rua. Veja, o abutre se deitará com o coiote, disse Johnny, espiando através do vidro. Está na Bíblia. Jamaicanos, capítulo 3. Não acho graça, disse Ralph. Na verdade, nem eu, disse Johnny. Parece muito com algo que o policial diria. Via as sombras dos prédios do outro lado, e uma ou outra bola de capim seco passar rolando, mas só. Isso importava? Importava se havia uma matilha de lobisomens parados na frente do bilhar local, fumando crack à espreita de fugitivos? De qualquer modo, não podiam ficar ali. Intragian ia voltar, caras como ele sempre voltavam. Não há caras como ele, sussurrou-lhe sua mente. Jamais houve na história do mundo caras como ele, e você sabe disso. Bem, talvez soubesse, mas isso não mudava nem um pouco o princípio da coisa. Tinham de dar o fora. Eu acredito em você, disse Mary a David. Olhou para Johnny. Vamos indo. Vamos ao gabinete do chefe de polícia, ou como quer que chamem. Pra quê? Luzes e armas. Vem com a gente, Sr. Billingsley. Billingsley fez que não com a cabeça. David, pode me dar as chaves? David entregou-as, Mary as enfiou no bolso do jeans. Fique de olhos abertos, disse. David balançou a cabeça. Mary pegou a mão de Johnny, que tinha os dedos frios como aço, e puxou pela porta que levava à sala de recepção. Ele viu o que havia pintado com aerossol na parede e apontou. Nesses silêncios pode surgir alguma coisa. O que acha que significa isso? Não sei e nem quero saber. Só quero ir para um lugar que tenha luz, gente telefone, e a gente possa. Virava-se para a direita enquanto falava, os olhos passando pelo embrulho de tecido verde embaixo das janelas altas sem nenhum interesse particular. A forma era pequena demais para que ela reconhecesse. E então viu os cadáveres pendurados na parede.
Arquejou e dobrou-se no meio, como uma pessoa atingida na barriga, e virou-se para fugir. Johnny pegou-a, mas por um momento teve certeza de que ela ia se soltar. Havia muita força escondida naquele corpo magro. Não. Ele disse, sacudindo-a no que era em parte exasperação. Sentia vergonha disso, mas não podia se conter. Não, você tem de me ajudar. É só não olhar para eles. Mas um deles é Peter. E está morto. Sinto muito, mas está. E nós, não. Pelo menos ainda. Não olhe para ele. Vamos. Conduziu-a depressa para a porta com a inscrição James Reed, delegado da cidade, tentando pensar como deviam agir. E ali estava outra facetinha desagradável daquela experiência. Começava a ficar excitado com Mary Jackson. Ela tremia no círculo de seus braços, ele sentia a maciez do seio dela pouco acima de sua mão, e a desejava. O marido dela estava pendurado como uma porra de um casaco bem atrás deles, e ainda assim ele sentia uma senhora ereção, sobretudo para um homem com possíveis problemas de próstata. Terry tinha razão desde o início, pensou. Eu sou mesmo um babaca. Vamos, disse, apertando-a com o que esperava que fosse um jeito fraterno. Se aquele menino pôde fazer o que fez, você pode aguentar aí. Eu sei que pode. Se controle, Mary. Ela inspirou profundamente. Estou tentando. Deus do céu, merda. Tem outra cagada aqui. Eu diria a você para não olhar, mas acho que já fomos um pouco além dessas sutilezas. Mary viu o corpo esparramado do delegado da cidade e emitiu um som grosso na garganta. O menino. David. Deus do céu, como ele conseguiu? Não sei, disse Johnny. É um menino e tanto, claro. Acho que deve ter derrubado o xerife da cadeira ao tentar pegar as chaves. Pode ir ao escritório ao lado, do chefe dos bombeiros? Será mais rápido se a gente puder cuidar dos dois de uma vez. Posso. Esteja preparada, se o bombeiro Bob estava aí quando Intragi entrou em órbita, na certa vai estar tão morto quanto o resto. Ficarei bem. Tome, pegue. Entregou-lhe as chaves e foi até a porta com a inscrição chefe dos bombeiros. Johnny viu-a começar a olhar para o marido, depois tornar a desviar os olhos. Ele balançou a cabeça, enviando-lhe um pouco de encorajamento mental. Boa menina, boa ideia. Mary virou a maçaneta da porta do chefe dos bombeiros e abriu-a com dedos indecisos, como se ela pudesse acionar uma armadilha explosiva. Olhou para dentro, soltou a respiração e ergueu o polegar para Johnny. 3 coisas, Mary, luzes, armas e qualquer chave de carro que veja. Tudo certo? Certo. Ele entrou no gabinete do policial, verificando rapidamente as chaves do molho que David tinha conseguido. Havia um conjunto de chaves GM, que ele imaginou pertencerem à viatura na qual Intragi o tinha trazido. Se estivesse no estacionamento lá fora, seria uma ajuda, mas Johnny não acreditava que estivesse. Tinha ouvido um motor sendo ligado pouco depois que o louco levou a esposa de Carver. As gavetas da mesa estavam trancadas, mas a chave que cabia na gaveta mais larga acima abria todas as outras. Ele encontrou uma lanterna numa delas e uma caixa fechada com a inscrição Ruger em outra. Experimentou várias chaves diferentes na caixa. Nenhuma funcionou. Levá-la assim mesmo? Talvez. Se nenhum deles encontrasse mais armas em outro lugar. Atravessou a sala, parando para olhar pela janela. Só conseguia ver a poeira voando. Provavelmente era só o que havia para ver. Deus, por que não pegou a interestadual? Isso pareceu-lhe engraçado, deu um risinho abafado para a porta fechada às costas de Reed. Você parece um louco, pensou. Esqueça viajando na Harley, se sair dessa vivo, deve pensar em intitular seu livro Viajando com um Louco. Isso fez rir ainda mais. Levou uma mão à boca para abafar o riso e abriu a porta. O riso parou imediatamente. Sentada entre as botas e sapatos, meio encoberta pelos casacos e uniformes extras pendurados, havia uma mulher morta. Estava encostada na parede do lado do armário e vestia roupas que Johnny julgou de secretária, calças de pernas afuniladas, não jeans, e uma blusa de seda com rosas entrelaçadas no peito esquerdo. A mulher parecia olhá-lo com olhos arregalados de espanto, mas era apenas uma ilusão. Por que a gente espera ver os olhos, ele pensou, e não apenas grandes órbitas onde eles estavam antes. Conteve um impulso de fechar a porta de vez e correu as roupas penduradas para cada lado do trilho, para ver a parede do fundo. Boa ideia. Havia um suporte para armas com meia dúzia de rifles e uma escopeta ali atrás. Um dos encaixes estava vazio, o terceiro a partir da direita, e Johnny calculou que era onde ficava habitualmente a escopeta que Intragi lhe tinha apontado. Porra, porra! Exclamou, e entrou no armário. Pôs um pé de cada lado do cadáver sentado, mas isso lhe causou um agudo desconforto. Uma mulher tinha lhe dado uma chupada uma vez encostada na parede de um quarto, quase naquela mesma posição. Numa festa em East Hampton. Spielberg estava lá. Joyce Carol Oates também. Recuou, pôs um pé no ombro do cadáver e empurrou. O corpo da mulher deslizou lento e rígido para a direita.
As enormes órbitas vermelhas pareceram fitá-lo com uma expressão de surpresa quando ela desceu, como se perguntasse como um cara culto como ele, que tinha ganhado o Prêmio Nacional do Livro, pelo amor de Deus, podia se rebaixar a derrubar uma dama num armário? Mechas de cabelo deslizaram pela parede, na esteira dela. Desculpe, dona, ele disse, mas assim é melhor para nós dois, acredite. As armas estavam presas no lugar por um cabo passado pelas guardas dos gatilhos. E o cabo preso por um cadeado do lado do suporte. Johnny esperou ter melhor sorte para encontrar a chave do cadeado do que tinha tido para encontrar a que abria a caixa da Ruger. A terceira chave que tentou abriu. Ele puxou o cabo com um safanão tão forte que um dos rifles, um Remington .30.06, despencou. Ele o pegou, virou, e a mulher, Mary, estava parada bem ali. Johnny soltou um estranho grunhido estrangulado, que provavelmente seria um grito se ele não estivesse com tanto medo. O coração parou de bater, e por um momento bastante longo ele teve certeza de que não ia recomeçar, teria morrido de medo mesmo antes de cair para trás sobre o cadáver de blusa de seda. Então, graças a Deus, recomeçou a bater. Ele deu um soco no próprio peito pouco acima do mamilo esquerdo, uma área que um dia tinha sido muito dura, e agora já não era tanto, apenas para mostrar a bomba ali embaixo quem dava as ordens. Nunca mais faça isso, disse a Mary, tentando não ofegar. O que foi que deu em você? Pensei que você tinha me ouvido. Não parecia muito solidária. Trazia um improvável saco de golfe pendurado no ombro. Um saco xadrez. Ela olhou para o cadáver dentro do armário. Tem um cadáver no armário do chefe dos bombeiros também. Um homem. O que estava faltando nele, você tem ideia? O coração ainda galopava, mas talvez não tão rápido agora. Você jamais desiste, não é? Foda-se, Mary, estou tentando brincar para não morrer aqui. Todos os martinis que um dia bebi em minha vida saltaram em meu coração. Nossa, você me deu um susto. Desculpe, mas a gente precisa andar depressa. Ele pode voltar a qualquer momento. Uma ideia que jamais cruzou minha pobre imitação de mente. Aqui, pegue isso. E tenha cuidado. Entregou-lhe o .30.06, lembrando-se de uma velha música de Tom Waits. Os cartuchos Corvo Negro de 1.30.06, cantava Waits com sua voz despida e meio vampiresca. Retalham a gente em gravetos. Cuidado, como? Está carregado? Eu nem me lembro de como verificar. Estive no Vietnã, mas como jornalista. De qualquer forma, foi há muito tempo. As únicas armas que vi serem disparadas desde então foram nas telas de cinema. A gente descobre sobre as armas depois, está bem? Ela a pôs cuidadosamente no saco de golfe. Encontrei 2 lanternas. As 2 funcionam. Uma é compridona. Muito forte. Ótimo. Ele entregou-lhe a lanterna que encontrou. O saco estava pendurado atrás da porta, disse Mary, jogando a lanterna dentro. O chefe dos bombeiros, se era ele, bem, tinha um dos tacos enfiado no topo da cabeça. Bem fundo. Estava assim, espetado nele. Johnny pegou mais 2 rifles e a escopeta do cabide e voltou-se com eles nos braços. Se o estojo de Nogueira no chão embaixo do suporte contivesse munição, como ele supunha, estaria tudo bem, um rifle ou escopeta para cada um do grupo. O menino podia ficar com o .45 do xerife Jim. Merda, o menino podia ficar com qualquer arma que quisesse, no que dizia respeito a Johnny. Até agora, pelo menos, David Carver era o único que tinha demonstrado poder usar uma se tivesse de fazê-lo. Sinto que você tenha tido de ver isso, ele disse, ajudando Mary a pôr as armas no saco de golfe. Ela balançou a cabeça impaciente, como se não fosse isso que importasse. Que força seria preciso para fazer uma coisa daquelas? Enterrar um taco de golfe pela cabeça e o pescoço de um homem até o peito? Enterrar até só a ponta ficar espetada para fora, como um chapeuzinho, ou alguma coisa assim? Não sei. Muita, imagino. Mas Intragiam é como um alce. Um alce mesmo, mas agora que ela tinha posto a coisa sob aquele aspecto, parecia mesmo estranho. O que me assusta mais é o nível da violência, ela disse. A ferocidade. Aquela mulher no armário está sem os olhos, não está? Está. A menina dos Carver, o que ele fez com Peter, atirando repetidas vezes na barriga dele, as pessoas aí fora penduradas como gamos na temporada de caça, e entende o que quero dizer? Claro. E você não está chegando nem perto da coisa, Mary, pensou Johnny. Ele não é apenas um assassino em série, é a versão de Bram Stoker do Dr. Dolittle. Ela olhou em volta nervosa quando uma rajada particularmente forte de vento bateu no prédio. Não importa aonde a gente vá agora, contanto que saia daqui. Vamos. Pelo amor de Deus. Certo, só 30 segundos, está bem? Ajoelhou-se ao lado das pernas da mulher, sentindo o cheiro de sangue e perfume. Correu as chaves de novo, e desta vez tinha quase chegado ao fim das opções antes que uma delas abrisse a fechadura do que, na verdade, se revelou ser uma arca pequena, mas muitíssimo bem estocada de munição.
Pegou 8 ou 9 caixas de cápsulas, as que esperava que servissem para as armas que já tinham pegado, e jogou-as no saco de golfe. Nunca na vida eu vou poder carregar isso tudo, disse Mary. Tudo bem, eu carrego. Só que não pôde. Sentiu vergonha ao ver que não podia nem levantar o saco do chão, quanto mais pô-lo no ombro. Se essa megera não tivesse me dado um susto tão grande, pensou, e depois teve de rir para si próprio. Riu de fato. Qual é a graça? Ela perguntou com severidade. Nada. Fez desaparecer o sorriso. Aqui, olhe, pegue a correia. Me ajude a arrastar. Juntos, arrastaram o saco pelo chão, Mary de cabeça baixa e olhos grudados no buquê de aço dos canos para fora, e assim contornaram o balcão e se dirigiram à porta. Johnny lançou uma única olhada aos cadáveres pendurados e pensou, a tempestade, os coiotes ao longo da estrada como uma guarda de honra, o outro na área da carceragem, os urubus, os mortos. Como seria reconfortante saber que aquilo era uma aventura na terra dos sonhos. Mas não era, só precisava sentir o cheiro azedo de seu próprio suor entrando pelos obstruídos e doloridos canais do nariz para saber disso. Uma coisa além de qualquer outra em que já acreditara, qualquer outra que algum dia pensara em acreditar, que estava acontecendo ali, e não era sonho. É isso aí, não olhe, arquejou. Não estou olhando, não se preocupe, ela respondeu. Johnny ficou satisfeito ao ouvi-la arquejar também um pouco. No saguão, o vento soava mais alto que nunca. Ralph estava parado na porta com o braço passado pelos ombros do filho, olhando para fora. O velho estava atrás deles. Todos se voltaram para Johnny e Mary. A gente ouviu um motor, disse logo David. Acha que ouviu? Corrigiu Ralph. Era a viatura? Perguntou Mary. Tirou um dos rifles do saco de golfe, e quando o cano foi na direção de Billingsley, ele empurrou com a palma da mão, fazendo uma careta. Não sei nem se era um motor, disse Ralph. O vento, não era o vento, disse David. Viu algum farol? Perguntou Johnny. David balançou a cabeça. Não, mas a areia está soprando muito grossa. Johnny olhou do rifle que Mary segurava, o cano agora virado para o chão, o que parecia um passo na direção certa, para os outros que saíam da boca do saco e para Ralph. Este encolheu os ombros e olhou para o velho. Billingsley captou o olhar e deu um suspiro. Vai, despeja aí, disse. Vamos ver o que conseguiram. Isso não pode esperar? Perguntou Mary. Se aquele louco voltar, meu filho disse que viu outros coiotes lá fora, disse Ralph Carver. A gente não deve correr o risco de ser estraçalhado, dona. Pela última vez, é Mary, não dona, ela disse irritada. Tudo bem, está certo. Mais depressa. Johnny e Ralph seguraram o saco, enquanto Billingsley tirava os rifles e entregava-os a David. Ponha tudo em fila, disse, e David o fez, alinhando-os retos no pé da escada, onde a luz da área de recepção os iluminava. Ralph suspendeu o saco e emborcou, Johnny e Mary pegaram as lanternas e cápsulas quando escorregaram para fora. O velho passou a munição a David, uma caixa de cada vez, dizendo-lhe em que arma colocá-las ao lado. Acabaram com 3 caixas empilhadas junto aos .30, .06 e nenhuma junto à arma do fim. Não conseguiram nada que sirva para esse monster, disse. É uma arma boa dos diabos, mas com câmara para .22. Querem voltar lá dentro e ver se encontram algumas .22? Não, disse Mary imediatamente. Johnny olhou para ela, irritado. Não gostava de mulheres respondendo a perguntas dirigidas a ele, mas deixou passar. Ela estava certa. Não há tempo, disse a Billingsley. Mas vamos levar assim mesmo. Alguém da cidade terá munição para .22. Fique com ele, Mary. Não, obrigada, ela disse friamente e escolheu a escopeta, que o veterinário identificou como uma Rossi calibre 12. Se precisar ser usado como um porrete, em vez de arma de fogo, deve ser por um homem. Não concorda? Johnny percebeu que tinha sido encurralado. E bonitinho, ainda por cima. Sua megera, pensou, e teve vontade de dizer isso em voz alta, com o marido pendurado num cabide de casacos ou não, só que nesse instante David Carver gritou um furgão, e empurrou uma das portas de vidro da prefeitura. Vinham ouvindo o vento já há algum tempo e sentindo sacudir o prédio onde estavam, mas nenhum deles se achava exatamente preparado para a ferocidade da rajada que arrancou a porta da mão de David e jogou-a contra a parede, com força suficiente para rachar o vidro. Os cartazes presos com percevejos no quadro de avisos tremeram. Alguns se soltaram e subiram rodopiando a escada. A areia entrou em lençóis, açoitando o rosto de Johnny. Ele ergueu a mão para proteger os olhos e acidentalmente bateu no nariz. Berrou de dor. David! Gritou Ralph, e agarrou a camisa do filho. Tarde demais. O menino disparou para a escuridão uivante, como se não se importasse com nada que pudesse estar à espera. E agora Johnny entendia o que o tinha atraído a faróis. Faróis giratórios que varriam a rua da direita para a esquerda, como se montados numa engrenagem. A areia dançava loucamente nos raios que se moviam. Ei! Gritava David, acenando com os braços.
Ei, você! Você do furgão! Os faróis começaram a se afastar. Johnny agarrou uma das lanternas do chão e correu atrás do Scarver. O vento atingiu, fazendo cambalear e se agarrar a uma ombreira de porta para não cair rolando pelos degraus. David tinha corrido para o meio da rua, curvando um ombro para se desviar de um objeto escuro que passou zunindo, e que Johnny julgou a princípio ser um urubu. Ligou a lanterna e viu que era uma bola de capim seco. Voltou o feixe de luz para as lanternas traseiras que se afastavam e girou para um lado e para outro, num arco, estreitando os olhos contra a areia. A luz parecia pífia na escuridão carregada de areia. Ei! Gritou David. O pai estava atrás dele, revólver na mão. Tentava olhar para todos os lados ao mesmo tempo, como um guarda-costas presidencial que sente perigo. Ei! Volte aqui! As lanternas traseiras se afastavam, rumando para o norte pela estrada que levava de volta à rodovia 50. O sinal de trânsito dançava ao vento, e Johnny teve apenas um vislumbre do furgão que se ia, no fulgor intermitente. Havia um painel com alguma coisa pintada no fundo. Não conseguiu ler, havia muita areia no ar. Voltem para dentro, vocês aí! Gritou. Já foi embora. O menino ficou parado na rua mais um instante, olhando na direção em que as lanternas traseiras haviam desaparecido. Tinha os ombros caídos. O pai tocou uma das mãos dele. Vamos, David. A gente não precisa daquele furgão. Estamos na cidade. Vamos encontrar alguém que possa nos ajudar e... A voz morreu quando ele se virou e viu o que Johnny já tinha visto. A cidade estava às escuras. Aquilo só podia significar que as pessoas se escondiam, que sabiam o que estava acontecendo e se escondiam do louco até a chegada da cavalaria. Fazia certo sentido, mas não era o que parecia a Johnny. Para ele, a cidade parecia um cemitério. David e o pai começaram a voltar para os degraus, o menino cabisbaixo e triste, o homem ainda olhando para todos os lados, à espreita do perigo. Parada na porta, Mary olhava-os se aproximarem, e Johnny achou-a extraordinariamente bonita, com os cabelos esvoaçando em torno da cabeça. O furgão, Johnny. Tinha alguma coisa naquele furgão? Tinha, não tinha. Era a voz de Terry. Uivos surgiram na ventosa escuridão. Pareciam escarnecedores, como risadas, e era como se viessem de todos os lados. Johnny mal os ouviu. Sim, tinha alguma coisa no furgão. Decididamente. No tamanho, nas letras, e simplesmente na aparência, mesmo no escuro e com a areia açoitando. Uma coisa, merda! Gritou e tornou a levar a mão ao peito. Não buscando o coração, desta vez não, mas um bolso que não mais estava ali. No olho da mente, viu o coiote sacudindo sua cara jaqueta de motoqueiro de um lado para outro, rasgando o forro, mandando pedaços para os 4 pontos cardeais. Incluindo, o que foi? Perguntou Mary, assustada com a aparência do rosto dele. O que foi? É melhor vocês todos entrarem aí até a gente carregar as armas, disse-lhes Billingsley, a não ser que queiram ser atacados pelos bichos. Johnny mal ouviu isso também. As letras no fundo do furgão se afastando na escuridão podiam formar a palavra Ryder. Fazia sentido, não fazia? Steve Ames andava à sua procura. Metera a cabeça em desespero, não vira nada, e agora deixava a cidade para ir procurar em outra parte. Johnny passou de um salto pelo espantado Billingsley, que tinha um joelho no chão e estava carregando as armas, e subiu correndo para a área da carceragem, rezando ao Deus de David Carver para que seu celular ainda estivesse intacto. Capítulo 3. Parte 4. Se tudo estiver numa boa, parecer numa boa, tinha dito Steve Ames, a gente tenta dar parte lá. Mas se vir qualquer coisa que pareça no mínimo errada, a gente se manda para Eli. E, com o furgão Ryder parado e de motor ligado, embaixo do sinal que assinalava o único cruzamento de ruas de desespero, Cynthia estendeu o braço e torceu a camisa dele. Está na hora de ir para Eli, disse e apontou pela janela de seu lado para a direita do cruzamento. Bicicletas lá adiante, está vendo? Minha velha avó dizia que bicicletas na rua são um dos grandes maus agouros, como quebrar espelho ou deixar chapéu na cama. Hora de partir. Sua avó dizia isso, é? Na verdade, nunca tive uma avó, pelo menos que eu conhecesse, mas caia na real, o que elas estão fazendo ali? Por que ninguém as tirou da tempestade? Não vê como tudo isso está errado? Ele olhou as bicicletas, caídas de lado como derrubadas pelo vento, depois mais adiante para a rua perpendicular. É, mas tem gente nas casas. Tem luzes acesas. Ele apontou. Sim, ela via que havia luzes em algumas das casas, mas achava que, de algum modo, se distribuíam de uma forma aleatória. E, também tinha luzes naquele barracão da mina, disse. Além disso,
dê uma boa olhada, a maioria das casas está apagada. O que você acha que significa isso? Ouviu o pequeno tom sarcástico que subia em sua voz, não gostou, mas não podia contê-lo. Será que acha que a maioria dos caipiras daqui fretou o minibus para ir ver os otários de desespero jogar uma partida com os babacas de Austin? A grande disputa do deserto? Uma coisa que eles esperam o ano todo. Ei, o que está fazendo? Não precisava perguntar. Ele virava para o oeste no cruzamento. Uma bola de capim seco voou para o para-brisa como uma coisa saltando da tela em cima da gente num filme em 3D. Cynthia gritou e protegeu o rosto com um braço. A bola de capim bateu no para-brisa, ricocheteou, raspou um instante o topo da boleia e desapareceu. É idiotice, Vela disse. E perigoso. Ele olhou para ela por um instante, sorriu e balançou a cabeça. Ela devia ter ficado puta com ele, sorrindo numa hora daquelas, mas não ficou. Era difícil ficar puta com um homem que sorria daquele jeito, e ela sabia que esse era a porra do seu problema. Como gostava de dizer Gert Kinshaw, lá na FI, os que não aprendem com o passado estão condenados a levar uma porrada dele. Não achava que Steve Ames fosse desses homens que batem nas mulheres, mas não era só assim que eles as feriam. Também as feriam com sorrisos bonitinhos, tão bonitinhos, e fazendo com que os seguissem para a boca do leão. Em geral com uma panela nas mãos. Se sabe que é perigoso, por que o faz, Lubbock? Porque a gente precisa encontrar um telefone que funcione, e porque não confio no que estou sentindo. Já é quase noite e eu estou com o pior ataque de cagaço da história. Não quero deixar que tome conta de mim. Escuta, me deixa ir a umas 2 casas. Pode ficar no furgão, se quiser. O caralho que eu, ei, veja aquilo. Aquilo ali. Apontava um trecho de cerca de estacas que tinha sido derrubado e jazia no gramado de uma pequena casa de madeira. À luz dos faróis, era quase impossível dizer a cor da casa, mas ela não tinha problema para ver as marcas de pneus impressas no pedaço de cerca caído, eram visíveis demais para não ver. Pode ter sido um motorista bêbado, ele disse. Já vi 2 bares, e nem estava procurando. Ideia idiota, na opinião dela, mas estava começando a gostar cada vez mais do sotaque texano dele. Outro mau sinal. Ora, vamos, Steve, caia na real, ruivos de coiote subiam na noite, em contraponto com o vento. Ela deslizou para perto dele novamente. Nossa, eu detesto isso. O que deu neles? Sei lá. Ele rodava a não mais de 15 km por hora, esperando poder parar antes de passar por cima de qualquer coisa que os faróis revelassem. Isso era provavelmente inteligente. Mas o que seria ainda mais inteligente, na humilde opinião dela, era uma rápida meia-volta e um ainda mais rápido dar o fora. Steve, eu mal posso esperar para chegar a um lugar com cartazes, anúncios de bancos e estacionamentos de venda de carros usados abertos a noite toda. Estou ouvindo, ele disse, e ela pensou, mas não está. Quando as pessoas dizem que estou ouvindo, quase nunca estão. Deixa eu dar uma olhada ali, naquela casa, e depois este buraco já era, ele disse, e dobrou para a entrada de garagem de uma casinha estilo fazenda no lado esquerdo da rua. Haviam se afastado uns 500 metros do cruzamento, Cynthia ainda via o sinal em meio à tempestade de areia. As luzes estavam acesas na casa que Steve escolheu, luzes fortes que saíam pelas cortinas da janela da sala de visitas, e mais fracas e amareladas no trio de retângulos de vidro da porta da frente, numa linha diagonal ascendente. Ele cobriu a boca e o nariz com um lenço e abriu a porta do furgão, lutando com o vento que tentava arrancá-la de sua mão. Fique aí. Até parece, chupa aqui. Ela abriu a porta e o vento arrancou da mão dela. Saltou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Uma rajada quente a jogou para trás, fazendo-a cambalear e se agarrar à borda da porta para manter o equilíbrio. A areia ferroava seus lábios e faces, fazendo-a piscar ao puxar o lenço sobre o rosto. E o pior era que a tempestade talvez estivesse apenas no aquecimento. Ela olhou em volta à procura de coiotes, o som deles era próximo, e não viu nenhum. Pelo menos por enquanto. Steve já subia a escada da varanda, e que se danasse a atitude de macho protetor. Ela foi atrás dele, piscando os olhos quando outra forte rajada fez balançar para trás. A gente está agindo como personagens de um filme de horror barato, pensou consternada, ficando aqui quando sabemos que devíamos ir embora, enfiando o nariz onde não fomos chamados. Era verdade, supunha, só que não era isso mesmo que as pessoas faziam. Não foi por isso que quando Rishi Judkins voltou para casa, puto da vida, a sorta, Cynthia ainda estava lá? Não era disso que se tratava a maioria das coisas ruins do mundo, por ficar quando se sabia muito bem que devia ir embora, forçar a barra quando se sabia que devia desistir e correr? Não era por isso, em última análise, que tanta gente gostava de filmes de horror baratos? Por que se reconheciam nos garotos assustados que se recusavam a deixar a casa mal assombrada mesmo depois que começavam os assassinatos? Steve estava parado no último degrau de cima, no vento e na poeira uivantes, cabeça baixa, lenço drapejando, e tocava a campainha. Tocando a campainha mesmo, como se fosse perguntar à dona de casa se podia entrar e explicar as vantagens da Sprint em relação à AT&T. Era demais para Cynthia.
Ela se meteu rudemente na frente, quase o derrubando nos arbustos ao lado da varanda, agarrou a maçaneta e a girou. A porta se abriu. Ela não via a parte de baixo do rosto de Steve por causa do lenço, mas o ar de pasmo nos olhos dele quando ela entrou na casa após abrir a porta era bastante satisfatório. Oi. Ela gritou. Oi, tem alguém em casa? É a porra da Avon, pessoal. Não houve resposta, mas ela ouviu um ruído estranho que vinha de uma porta aberta em frente, à direita. Uma espécie de sibilar. Ela se virou para Steve. Não tem ninguém, está vendo? Agora vamos embora. Em vez disso, ele entrou no corredor em direção ao som. Não. Ela sussurrou com ferocidade, e agarrou o braço dele. Não, N é o tio, não, já chega. Ele se soltou sem sequer olhar para ela. Homens, porra de homens, perfeitos babacas cavalheiros, e entrou no corredor. Oi. Dizia enquanto avançava, para que qualquer um decidido a matá-lo soubesse exatamente onde procurar. Cynthia tinha toda a intenção de voltar para fora e entrar no furgão. Esperaria 3 minutos contados no relógio, e se ele não saísse, ela engataria a marcha e se mandaria. Imagine se não se mandaria. Em vez disso, seguiu o corredor adentro. Oi. Ele parou pouco antes da porta aberta, talvez ainda lhe restasse um pouco de juízo, pelo menos um pouco, e depois enfiou cautelosamente a cabeça pela ombreira. Oh. Parou. O estranho assobio estava mais alto que nunca, um som meio trêmulo, frouxo, quase como. Ela olhou por cima do ombro dele, sem querer, mas sem conseguir se conter. Steve estava branco acima do lenço, o que não era bom sinal. Não, não era um sibilar, na verdade. Era um chocalhar. Era a sala de jantar. A família estava pronta para o que parecia o jantar, embora não o jantar daquela noite, ela viu imediatamente. Moscas zumbiam acima do bife de panela, e algumas das fatias já continham colonias de vermes. O creme de milho tinha endurecido na tigela. O molho virou uma maçaroca oleosa. 3 pessoas estavam sentadas à mesa, uma mulher, um homem e um bebê num cadeirão. A mulher ainda usava o comprido avental com o qual tinha preparado a comida. O bebê tinha um babadouro que dizia jazz ou um menino grande. Estava caído de lado atrás da bandeja, onde havia várias fatias de laranja de aparência rígida. Olhava para Cynthia com um sorriso congelado. Tinha a cara roxa. Os olhos estavam saltados das órbitas inchadas, como bolas de gude. Os pais estavam igualmente inchados. Ela via vários pares de buracos no rosto do homem, buracos pequenos, quase do tamanho de furos de seriga, um deles no lado do nariz. Várias cascavéis se arrastavam sem parar sobre a mesa, entre os pratos, sacudindo as caudas. Quando olhava, Cynthia viu o corpete do avental da mulher estufar. Por um momento, pensou que a mulher ainda estava viva, apesar da cara roxa e dos olhos vidrados, que respirava, e então a cabeça triangular de uma cobra saiu por uma das dobras, e uns olhinhos miúdos como chumbo de caça olharam. A cobra abriu a boca e sibilou. A língua dançava. E mais outras. Havia cobras no chão embaixo da mesa, se arrastando sobre os sapatos do morto. Cobras atrás deles, na cozinha, ela via uma imensa, serpeando pelo balcão de fórmica por baixo do forno de micro-ondas. As do chão avançavam para eles, e rápido. Corra, ela gritou para si mesma, e descobriu que não podia se mexer, era como se os sapatos estivessem grudados no chão. Odiava cobras mais que qualquer outro bicho, causavam-lhe nojo num sentido elementar, muito abaixo de sua capacidade de explicar ou entender. E aquela casa estava cheia delas, talvez houvesse outras atrás deles, entre eles e a porta. Steve agarrou-o e puxou para trás. Quando viu que ela não conseguia correr, pegou-a no colo e correu com ela nos braços, atravessou o corredor e saiu para a noite, carregando-a pela porta fora para a escuridão, como um noivo ao contrário. Capítulo 3. Parte 5. Steve, você viu. A porta do lado dela do furgão ainda estava aberta. Ele a jogou lá dentro, bateu a porta, correu para o seu lado e entrou. Olhou pelo para-brisa para o retângulo de luz que saía da porta aberta da casa de fazenda, depois se voltou para ela. Tinha os olhos enormes acima do lenço. Claro que vi, disse. Todas as cobras da porra do universo, e todas vindo para cima da gente. Eu não consegui correr, as cobras me dão tanto medo. Desculpe. Foi minha culpa a gente entrar lá, para começar. Engrenou a marcha ré e saiu de costas da entrada de garagem, manobrando o furgão para leste, rumo às bicicletas caídas, ao pedaço de cerca derrubado e ao sinal oscilante. A gente vai se mandar de volta para a rodovia 50 tão rápido que a cabeça vai girar. Fitava-a em horrorizada perplexidade. Elas estavam mesmo lá, não estavam? Quer dizer, não foi só uma alucinação minha, elas estavam lá. Estavam.
Agora vá, Steve, dirija. Ele o fez, indo mais rápido, mas não o bastante para ser perigoso. Ela admirava o controle dele, sobretudo porque estava tão obviamente abalado. No sinal, ele dobrou à esquerda e seguiu para o norte, voltando no sentido de onde tinham vindo. Tente o rádio, ele disse quando a hedionda cidadezinha finalmente começou a ficar para trás. Veja se encontra alguma música. Só não vale brega. Esse é o meu limite. Tudo bem. Ela se curvou para o painel, olhando pelo retrovisor ao lado da janela enquanto o fazia. Por um breve momento, julgou ver uma luz piscando lá atrás, girando num arco. Podia ser uma lanterna, podia ser algum reflexo estranho lançado no espelho pelo sinal de trânsito dançante, ou apenas sua imaginação. Prefiro acreditar na última hipótese. De qualquer forma, já tinha desaparecido, abafada na tempestade de poeira. Pensou um instante em falar disso a Steve e decidiu que não. Não achava que ele quisesse voltar a investigar, achava que estava com tanto medo quanto ela naquela altura, mas era mais sensato nunca subestimar a capacidade de um homem de querer bancar o John Wayne. Mas se tem gente lá atrás. Deu um pequeno e decisivo balanço na cabeça. Não. Não ia cair nessa. Talvez tivesse gente viva lá atrás, médicos, advogados e chefes índios, mas também havia uma coisa muito ruim lá atrás. O melhor que podiam fazer por qualquer sobrevivente ainda restante em desespero era buscar ajuda. Além disso, eu não vi nada, na verdade. Tenho quase certeza de que não vi. Ligou o rádio, pegou uma barragem de estática em todo o dial quando apertou o botão de busca, e tornou a desligá-lo. Esqueça, Steve. Até a porra da estação local está, que caralho? Ele perguntou numa voz alta, gritada, inteiramente diferente da de sempre. Que caralho do caralho? Eu não entendo, e ela começou e então entendeu. Havia uma coisa à frente, um vulto enorme assomando na tempestade de poeira. Tinha grandes olhos amarelos. Cynthia levou as mãos à boca, mas elas não chegaram a tempo de conter seu grito. Steve meteu os 2 pés no freio. Ela, que não tinha posto o cinto de segurança, foi lançada contra o painel, mal conseguindo estender os braços a tempo de evitar uma pancada na cabeça. Deus Todo-Poderoso, disse Steve. A voz soava um pouco mais normal. Como diabos isso chegou à estrada? O que é? Ela perguntou e soube mesmo antes de a pergunta sair de sua boca. Não era nenhuma monstruosidade do Parque dos Dinossauros, seu primeiro pensamento, que Deus ajudasse, nem qualquer gigantesco equipamento de mineração. Tampouco tinha grandes olhos amarelos. O que ela tomou por olhos foi o reflexo dos faróis deles mesmos num vidro de janela. Uma janela panorâmica, para ser exata. Era um trailer. Na estrada. Bloqueando a estrada. Cynthia olhou para a esquerda e viu que a cerca de estacas entre a estrada e o estacionamento de trailers tinha caído. 3 dos trailers, os maiores, haviam desaparecido. Ela podia saber onde eles estavam antes pelos blocos de cimento em cima dos quais ficavam. Esses trailers estavam agora alinhados atravessando a estrada, o maior na frente, os menores atrás, como um muro secundário erguido para o caso de a primeira linha de defesa ser rompida. Um desses últimos era o enferrujado à estreia onde estivera montada a antena parabólica do estacionamento de trailers Cascavel. A antena agora jazia emborcada na beira do estacionamento como uma imensa calota de automóvel. Derrubou o varal de roupas de alguma mulher quando caiu. Calcinhas e blusas balançavam presas nele. Contorne, ela disse. Não posso deste lado da estrada, a vala é muito inclinada. Do lado do estacionamento também, mas, pode, sim, ela disse, contendo tremor na voz. E você me deve isso. Eu entrei naquela casa com você, está bem, está bem. Pegou a alavanca de marcha, provavelmente pretendendo pô-la na marcha mais lenta, e a mão parou em pleno ar. Ele inclinou a cabeça. Ela ouviu um segundo depois, e a primeira lembrança em pânico foi, elas estão aqui, ó, Deus, elas de algum modo entraram no furgão das cobras. Mas não era a mesma coisa. Aquilo era um zumbido áspero, quase como um pedaço de papel preso num ventilador, ou... Uma coisa vinha caindo dançando no ar, uma coisa que parecia uma grande pedra negra. Bateu no para-brisa com força suficiente para deixar uma mancha opaca de bala no ponto de impacto e criar rachaduras longas e prateadas para todos os lados. Sangue, parecia negro naquela luz, se espalhou pelo vidro como um mata-borrão. Ela ouviu o som de alguma coisa se esborrachando quando o kamikaze sanfonou sobre si mesmo, e por um momento viu um dos olhos cruéis e agonizantes a olhá-la. Tornou a gritar, desta vez sem fazer nenhuma tentativa de abafar o grito com as mãos. Veio outro duro impacto, este acima deles. Ela olhou e viu que o teto do carro estava amassado. Steve, tira a gente daqui! Gritou. Ele ligou o limpador de para-brisa e uma das pás empurrou o urubu esborrachado para baixo, para os respiradouros externos. E ele lá ficou embolado, parecendo um bizarro tumor com bico. A outra pá espalhou sangue e penas pelo vidro, em leque. A areia começou a grudar imediatamente naquela sujeira. Steve acionou o botão de limpeza.
O para-brisa clareou um pouco na parte de cima, mas a de baixo não tinha jeito, o volume da ave morta não deixava que as pás fizessem seu serviço. Steve, ela disse. Ouviu o nome dele sair de sua boca, mas não assentia, tinha os lábios dormentes. E seu tronco parecia inteiramente ausente. Sem fígado, sem luzes, só um buraco oco com sua própria tempestade de areia assobiando. Debaixo do trailer. Saindo debaixo daquele trailer. Está vendo? Ela apontou. Ele viu. A areia tinha atravessado o asfalto em linhas transversais que pareciam dedos fechados. Mais tarde, se o vento continuasse naquele pique, as pequenas dunas engordariam até parecerem braços, mas agora eram apenas dedos. Saindo debaixo do trailer, marchando como a vanguarda de um exército em avanço, vinha um batalhão de escorpiões. Ela não sabia quantos, como poderia, quando ainda tinha dificuldade até de acreditar que os estava vendo. Menos de 100, provavelmente, mas ainda assim dezenas. Dezenas. Cobras se arrastavam entre eles e atrás deles, serpeando em rápidos escorregando sobre as cristas de areia com a facilidade de cobras de água atravessando um laguinho. Não podem entrar aqui, ela disse a si mesma. Relaxe, elas não podem entrar aqui. Não, e talvez não quisessem. Talvez não devessem. Talvez devessem. Veio outro daqueles ásperos gemidos, desta vez do lado dela do furgão, e ela se curvou para Steve, se encolheu para o lado de Steve, o braço direito erguido para proteger o lado do rosto. O urubu bateu na janela do furgão como uma bomba cheia de sangue em vez de explosivo. O vidro ficou leitoso e cedeu na direção dela, aguentando por enquanto. Uma das asas do urubu batia debilmente no para-brisa. A pá do lado dela arrancou um pedaço fora. Está tudo bem. Ele gritou, quase rindo e abraçando-a, a ecoar o pensamento dela, não podem entrar aqui. Podem, sim. Ela gritou de volta. As aves podem, se a gente ficar aqui. Se der tempo a elas. E as cobras, os escorpiões, como? O que está dizendo? Podem furar os pneus? Era o trailer que ela via em sua mente, os 4 pneus arriados. O trailer e o homem de cara roxa lá atrás na casa, a cara tatuada de pares de buracos, buracos tão pequenos que quase pareciam partículas de pimenta vermelha. Podem, não podem? Muitos deles, todos ferroando e picando ao mesmo tempo, podem. Não, ele disse, e deu um breve latido de risada. Esses escorpiõezinhos do deserto, de 10 centímetros, com ferrões não maiores que espinhos, está brincando? Mas então o vento silenciou por um momento, e debaixo deles, já debaixo deles, ouviram sons de corridas, atropelamentos, e ela viu uma coisa que seria melhor não ter visto, ele não acreditava no que ele dizia. Queria acreditar, mas não acreditava.